Vamos agora, pessoal, conhecer um pouco sobre encapsulamento. Pessoal, o encapsulamento é uma forma de evitar que seja feito aquelas alterações que eu fiz na aula anterior sobre classe, como usar valores negativos para idade, em geral, valores que não sejam aceitos no contexto da aplicação. O que diz o encapsulamento? O que prevê o encapsulamento? Que você torne as suas variáveis, estáticas, privadas, usando o modificador private, pessoal. Como eu falei, nós vamos dar uma introdução à orientação a objeto, que é um assunto bem complexo e somente nessas aulas não seria possível explicar todos os conceitos em torno da orientação a objetos. Por isso falaremos somente sobre o que usarmos. O conselho é que vocês pesquisem, existe muito material na internet, eu também colocarei algum material também lá disponível para vocês no nosso curso, e o conselho é esse, que haja bastante estudo. Private diz que o escopo da variável ou do método será visível somente dentro da própria classe, o que quer dizer que quando a pessoa acessar, nós entenderemos melhor isso quando estivermos falando de herança. Quando a pessoa acessar um atributo da classe pai na classe filho, ela não poderá alterar o conteúdo de uma variável, a não ser que seja pelos métodos de acesso e de configuração, que são os métodos getters e setters. Como eu poderei ter acesso a essas variáveis em outra classe se elas são privadas e são visíveis aqui somente? Se preciso criar os métodos getters, eles têm que ser públicos para poderem ser visíveis, tem que ter o tipo do atributo, tem que ser, essa nomenclatura é um padrão, nome do atributo com a primeira maiúscula, anteriorizada pelo get, e retorna o próprio atributo. Através desse método você pode capturar o valor do atributo, mas não pode alterá-lo. Mas existe também o método set, que tem um retorno void, o mesmo padrão, recebe como parâmetro um tipo igual ao tipo do atributo e com ele você pega o próprio atributo e joga nele o valor do parâmetro. Dessa forma você pode configurar o atributo. Vou criar o getter e o setter também de idade, ensinando um truque para vocês aqui do Eclipse, facilita. Você vem aqui em Source, Generator Getters and Setters. Como eu já criei o de nome, só preciso criar o de idade. E ele vai criar, podem ver aqui, já prontinho. Como é um padrão, já fica prontinho. Getter e o setter. Ele usou essa palavra this porque o nome da variável do nosso atributo já é idade. E como ele criou o parâmetro com o mesmo nome, para ele não confundir uma com a outra, esse this fala do objeto corrente. E o idade é o parâmetro. E eu criei também aqui, pessoal, esse método toString, que é da classe Object, somente para ele escrever por extenso
aqui para a gente poder mostrar a saída desse método com encapsulamento que nós vimos anteriormente. Ó, pessoa, new pessoa. Só para mostrar para vocês aqui que não daria certo isso aqui, ó. Opa, perdão, um momento. Esse erro aconteceu, pessoal, porque eu executei dentro da própria classe. O private torna invisível o atributo somente em subclasses. Se eu chamar aqui pessoas pessoa ponto toString, ele não vai mostrar nada porque não tem um sister out println. Mas agora ele mostrou, mas eu esqueci de fazer aqui, só serviria para ele. Eu esqueci de colocar um valor para a idade, vamos dizer 23, e um valor para o nome. Agora sim, pessoal, agora sim. Vai colocar Bruno, idade 23. E vai poder continuar usando o método andar e o método falar tranquilamente. Como formos agora para a próxima aula falar sobre herança, iremos falar sobre escrever esses métodos andar e falar, e como, já que essa classe pessoa é uma classe mais genérica, como tornar as classes mais específicas. Nós vamos criar uma pessoa física e uma pessoa jurídica, para que possamos ver atributos pertencentes somente a uma, e que não vamos precisar criar novamente atributos que toda pessoa tem, já que essas subclasses herdarão dessa classe mais genérica, que é a classe pessoa. Tá bom, pessoal? Na próxima aula, herança, então. Um abraço.